Sabe aquele momento que você está diante do e-mail aberto, de um papel, de uma tela e precisa usar da sua criatividade, mas ela simplesmente trava? Pois bem, hoje eu vou receber aqui Leonardo Guerra, que é especialista em audiovisual da Bravende, e já quero começar provocando. Criatividade, Guerra, é algo próprio ou apenas dos profissionais da área de comunicação, de artes, e é de verdade um talento que nasce com a gente? Seja bem-vindo. Obrigado, Alice. Feliz em estar aqui, do outro lado da tela, Não é? do outro lado da câmera. Criatividade é uma habilidade a ser treinada como tantas outras habilidades. E com esse treinamento constante, você se torna um criativo natural. A gente vê muito da criatividade em áreas como publicidade, a gente vê muito de criatividade em áreas como design e diferentes outras áreas que estão muito relacionadas à produção artística, né? Ou produção textual, ou produção visual, coisas assim. Mas, na verdade, elas estão muito relacionadas a essa área porque as pessoas utilizam como um músculo o tempo todo a criatividade e ficam o tempo todo reforçando aquilo até que fica forte, como um músculo fica forte. Então, na verdade, criatividade pode sim ser treinado por qualquer pessoa e é uma habilidade que está em voga. Cada vez mais a gente tem que pensar como lidar com todo esse contexto, todo esse entorno do mundo que muda muito rapidamente e absorver isso para trazer inovações, melhorias e que seja até uma resposta mais interessante no e-mail ali para a pessoa que você está falando, sabe? E aí, como é que a gente pode identificar, Guerra, aquele momento que você está tendo um período de bloqueio criativo? Quais são os sinais que a pessoa pode perceber e até ir buscar, então, alguma maneira de solucionar essa questão? Sim. Períodos de bloqueio criativo normalmente vêm nos momentos que a gente está se sentindo mais pressionado para demonstrar a criatividade. Então a gente sente que precisa produzir algo diferente, precisa criar algo fora do padrão do nosso comportamento normal, e aquilo faz com que a gente crie um tipo de ansiedade, um tipo de reação de defesa ali na cabeça que você parece que não consegue ver nenhuma saída criativa. A forma de lidar com isso, existem formas, na verdade, de lidar com isso. Esse é um problema que existe desde a época que a gente escrevia com papel e caneta, Sim. e as pessoas chamavam de bloqueio criativo lá, ou o dilema da página em branco. Então, Isso. tem algo que existe desde o jornalismo, lá na máquina de escrever ou na própria caneta. E como que você supera isso? Você supera isso parando de ser exigente com o nível de criatividade das suas próprias ideias. Você tem que exercitar esse criar sem pensar, esse criar sem se bloquear, esse criar sem se julgar, até que aquilo comece a fomentar materiais melhores. Eu gosto de fazer esse exercício usando o ChatGPT. Então eu gosto de usar a tecnologia para me ajudar nisso. Chegar no ChatGPT e pedir, me fala aí, por exemplo, pensando, vamos escrever um vídeo juntos, Lenice. Tá. Quero ideias de vídeos legais pro canal da Bravende. Me fale agora vídeos de até 2 minutos. Agora me fale novos assuntos. Porque por mais que aqueles temas, aquelas temáticas sugeridas ali não sejam boas, não sejam o foco final, né, do que eu vou criar, eu consigo exercitar o meu senso crítico de dizer, isso não funciona por isso não funciona por aquilo. Dado que isso não funciona, para que lado eu vou? Talvez não está funcionando falar de economia criativa. Mas falar sobre economia pode ser interessante. Talvez para o meu público seja legal ouvir falar de economia. Então você vai meio que destrinchando as ideias, por mais que elas não sejam ideais, para novas ideias que podem ir sendo quebradas aos poucos. E aí vem a minha segunda parte do conselho de como lidar com esse bloqueio criativo, ou como ser uma pessoa mais criativa, que é comer o elefante uma garfada por vez. Eu adoro. Muito bom. Então, divide em pequenos problemas e vai comendo o elefante uma garfada por vez, que aí você dá conta. Tentar resolver um problema gigante de uma vez se torna intimidador e reforça esse bloqueio. E até tem uma questão, né, Guerra, de inteligência emocional mesmo, porque se você tem uma pressão específica de um tempo para entregar algo que vai exigir a sua criatividade, ou você tem insights diferentes do que o que você está tendo, aquela pressão do tempo que não para, vai sempre correndo, vai te dando cada vez mais possibilidades. Então, se você consegue perceber essas emoções, neutralizá-las
e aí dividir em pequenas partes, eu chamo de fatiar essa baleia, Isso. fazer carpaccio da baleia. E aí você vai mesmo, de pouco, tentando resolver e aí colocando a criatividade mesmo em ação. Quero ir para um outro caminho aí de outros profissionais precisam de criatividade, talvez eles não chamem de criatividade, talvez eles chamem de resolução de conflito. Então você está ali como um líder de fábrica, ou como um gestor comercial, ou como um líder de grande empresa. Acontecem muitas situações que vão exigir a sua criatividade e que às vezes você, nessa pressão, vai pelo que já aconteceu, como a gente já resolveu isso, e vai para aquele mesmo caminho. Mas aí, de repente, se ele é criativo, vem uma ideia. E essa ideia vem pronta, concebida, maravilhosa, ou vem com cara de gambiarra, Guerra? Vem com cara de gambiarra, 99,9% das vezes ela vem com cara de gambiarra. E eu aprendi na faculdade, e eu uso até hoje, que gambiarra é a primeira prototipação que você vai fazer. Então, às vezes, solucionar um problema não através de um sistema, através de um e-mail, não através de um processo estruturado, mas através de algo mais manual ali, algo mais feito para a ocasião em si, ou, muitas vezes, reciclando ideias que já existem para novas ocasiões. Quando a gente começou a conversar aqui, eu estava falando sobre como o ChatGPT, para algumas pessoas, é um pouco frustrante. Por quê? Porque existe chatbot desde 1990. Sim. E qual que é a diferença entre o ChatGPT e um chatbot? Bom, integrou lá todo um sistema de machine learning que, bom, faz algo muito grandioso, utilizando uma tecnologia que a gente não tinha acesso nos anos 90. Mas, em si, a ideia é um chatbot. Então, pensa nos líderes comerciais, nos líderes de fábrica, ou pessoas que têm que demandar muitas pessoas, lidar com muitas pessoas. Muitas vezes você vai utilizar técnicas de trabalho ou utilizar resoluções de problemas que são muito similares a soluções que você já viu em outros lugares, em outras formas de agir. E hoje em dia, a gente trabalha com uma convergência de informação muito grande. Então, eu posso ser uma pessoa que não trabalha com TV hoje, mas eu uso muitas das soluções que a televisão me propôs, em estruturação de processo, em como lidar com um time em si, sabe? Então, às vezes, a criatividade também pode vir para essas pessoas que estão em mercados que não são considerados criativos, olhando para mercados diferentes, olhando para soluções diferentes. Por exemplo, eu tenho uma fábrica e eu sou o gestor de produção de uma fábrica e eu tenho um time de 50 pessoas que eu preciso lidar. Talvez eu pense que o meu trabalho não tem nada a ver com produção de software. Só que produção de software trouxe o Scrum e trouxe muitos dos métodos ágeis das fábricas. Exato. Trouxe o Lean, trouxe o Kanban das fábricas. E às vezes olhar como esse outro mercado, que não está diretamente relacionado ao meu, está usando essas formas de trabalhar, pode me trazer novos insights de como eu posso melhorar ali a produtividade ou melhorar as questões que surgem, as problemáticas que surgem dentro da minha fábrica. Então, tá sempre de olho nesse mundo conectado que a gente tem a oportunidade de viver e aproveitar pedaços, práticas e formas de pensar de diferentes outros mercados para convergir para soluções do nosso dia a dia. Sobrepor essas experiências de outros mercados e outros... Exato. Uma padaria pode te ensinar alguma coisa e te dar um insight criativo para o dia a dia. Eu vou trazer aqui 2 dados interessantes que foram aí capturados pelo Matheus Galetti, que é nosso estagiário de comunicação. Olha só, aqui um estudo da Linearity. 94% dos gestores de contratação consideram a criatividade importante ao selecionar candidatos para emprego, e o hábito de fazer caminhadas, mostrou aumentar a produção criativa em até 60%. Essa é uma pesquisa da Stanford. Então, criativos aí como Steve Jobs, por exemplo, tinha esse hábito de fazer caminhadas para melhorar a criatividade. Como é que o ambiente de trabalho, Guerra, influencia na nossa criatividade, positiva e negativamente? O ambiente, ele dita muito de como você vai modular esse pensamento, vai preparar essa forma de pensar para lidar com os desafios que você tem ali, que podem se dar bem e utilizar da criatividade, sabe? Você tem um ambiente mais fechado, em que eu tenho demandas constantes com um prazo curto, talvez eu não possa sair para dar uma caminhada durante ali o meu dia a dia de trabalho.
mas talvez eu possa aproveitar contatos com pessoas que eu sei que têm pensamento diferente do meu, para ter conversas que podem surgir coisas legais ali. Às vezes conversar com alguém que não é exatamente do mesmo setor, que não resolve exatamente o mesmo problema, ou que você sabe que tem a característica de resolver o mesmo problema com formas diferentes. Não necessariamente você vai copiar a forma dessa pessoa resolver essa forma diferente, nesse novo pensar, mas você talvez consiga destravar novas formas de pensar sua a partir dessa conversa, desse contato. Em ambientes que são mais abertos, você tem mais liberdade, eu recomendo muito sair para dar uma volta. Se você sair para dar uma volta, é algo assim que faz milagres para a criatividade. A gente entra em contato com a humanidade, entra em contato com outras pessoas, com a sociedade, com o mundo que a gente vive, e os problemas ficam muito mais claros para quem eu estou resolvendo. Tanto que tem muito esse pensamento de client-centric, né, de pensamento no cliente ao centro, Sim. que vem desse pensar de observar como as pessoas agem, como as pessoas utilizam o seu produto, como as pessoas compram o seu produto, o que elas vão fazer com aquilo, o que as pessoas vão fazer com aquilo que você está produzindo. E olhar isso é dar a oportunidade das pessoas te ensinarem um pouco qual o caminho que você deve seguir. É interessante pensar que muitas das invenções que a gente tem acesso, agora vindo para um lado mais de criação mesmo, muitas das invenções que a gente tem acesso, originalmente não foram pensadas para ser utilizadas da forma que elas eram utilizadas. Elas foram sendo adaptadas. E isso é uma realidade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Então, eu acredito que se dar a oportunidade de criar pontos de contato com diferentes pessoas, com diferentes nichos, com um ambiente diferente, sempre vai trazer um boost de criatividade, sempre vai te permitir. E a gente tem tanto acesso, né? Hoje em dia, você não precisa sair para dar uma volta, mas você consegue entrar no YouTube, você consegue entrar no TikTok, você consegue entrar em contato com o mundo que você quer. A gente faz muito isso, né, com a tecnologia, mas a tecnologia faz nos permanecer sentados. Eu acho que é muito importante essa caminhada, ou esse dar uma volta, porque também fazendo o corpo, tendo essa oxigenação, talvez venham novos insights. E você falou aí de produtos que deram errado. Por exemplo, o post-it é um grande exemplo de... Não era para ser ali um adesivo que descola, era para ser uma coisa que cola permanentemente. E aí se tornou aí esse principal modelo de formato de a gente deixar recados, e usar desse ambiente de colorido e tudo mais, até mesmo para ter mais criatividade. Você tem alguma técnica específica que pode compartilhar para esse desbloqueio? Bom, eu tive uma época que eu tive bastante dificuldade em ser criativo, e foi uma das épocas que eu mais precisava, que mais me demandava criatividade. Eu tinha um time muito grande para lidar. E o que eu comecei a fazer foi introduzir o exercício físico na minha vida. Uau, isso eu não sabia. Eu introduzi a prática frequente, contínua de exercício físico na minha vida. Isso me ajudou em diversas formas, mas principalmente me deixou mais saudável. Acho que essa saúde mental física ajuda muito. E a segunda parte do desbloqueio, que assim, é uma técnica mais acionável, né? Mas no dia a dia ali, é realmente escrever as ideias que você tem, perguntar para pessoas que não necessariamente são especialistas naquilo que você está falando sobre essas ideias, ter conversas sobre esses assuntos. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um design, às vezes mostrando isso para uma pessoa que é, sei lá, gerente comercial, uma pessoa que é treinador ou alguma coisa diferente assim, ele vai me trazer um insight, pô, esse vermelho aqui não tá legal. Pô, aquele azul ali tá me passando a sensação de não sei o quê. Às vezes eu tô super em voga, bonitinho ali com o que o cliente quer e tal, mas não funciona pro meu cliente final, pra pessoa final que tá assistindo aqui. Ela não consegue entender a mensagem. Exatamente. E o exercício da página vazia, eu acho que é um excelente exercício. Você vai lá no ChatGPT, escreve seu problema e pede para ele resolver para você o problema. E aí, a partir dessa solução, você vai ajustando. É muito mais fácil arrumar algo do que escrever algo do zero. Isso. Então, isso é algo que eu aprendi que me ajuda muito. Tá travado, não sabe o que fazer? Dá um jeito de escrever qualquer coisa, dá um jeito de criar qualquer coisa. Começa. Dá o primeiro start. E a partir do primeiro start, você aprimora. Porque é muito mais fácil melhorar algo do que criar algo do zero. Eu brinco que sorteia um assunto. Tem ali uma caixinha com assuntos que você dobrou no papel, não tá saindo nada. Sorteia um assunto e parte daquele assunto. É mais fácil fazer uma redação
quando o professor indica o tema, como ele fala, hoje vocês vão escrever uma redação livre, a gente não consegue. Exatamente. Em relação à gestão do tempo, Guerra, como é que nesse modelo de trabalho que a gente tem hoje, que é de verdade muito dinâmico, como é que para quem usa a criatividade pode fazer para organizar essa agenda de uma maneira que consiga mudar de assunto rapidamente e seguir com criatividade? Eu acredito muito nesse exercício de começar, né? Acho que porque o bloqueio criativo, ele tem muito essa característica de te fazer ficar perdendo tempo parado ali, e isso te frustrando, e uma frustração crescente que só faz te perder mais tempo. Então, ter essa sensação de que é muito melhor eu ter algo pronto, que não tá perfeito, que não tá legal, apresentar, já ter uma interação rápida, é muito do pensamento que a gente traz dessas metodologias de trabalho mais modernas, que são interações curtas para resolver os problemas e fazer o incremento acontecer. Então, tipo, se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas no seu tempo do dia a dia, tenha objetivos claros com o que você quer fazer com os períodos do seu dia e o que você quer fazer com os períodos da sua semana. Então, tente definir quais são os objetivos que você quer atingir. Mesmo que eles não sejam atingidos no nível máximo, não deixe de respeitar essas metas. Então, eu gostaria de ter escrito um texto até meio-dia da segunda-feira. O texto não ficou perfeito, eu não escrevi o texto inteiro, mas qual a próxima coisa que eu tenho para fazer? A próxima coisa que eu tenho para fazer. Vai para o próximo assunto. E depois, se dê a oportunidade de retornar e terminar aquilo. Então, sempre pensar em não ficar travado em uma única coisa e ter a terminativa, que é ir até o final de todas as tarefas que você pega, por mais que elas não fiquem 100%, não fiquem perfeitas. Muitas vezes a gente tem muito foco de entregar o melhor possível, 100%, de primeira ou o mais cedo possível. E a gente sabe que nesse ambiente dinâmico, nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que entregar algo que não está tão perfeito e incrementar ele. E ter, claro, eu quero incrementar. Não vou largar isso de qualquer jeito, eu vou entregar e incrementar. Acho que esse é um pensamento que ajuda a gente a lidar com essa demanda dinâmica que a gente tem. Esse pensamento de excelência de verdade para entrega e não desistir. Muito bem, obrigada por você vir aqui. Eu espero que você, a partir desse episódio, ainda receba aí um hidrante de criatividade, tá bom? Obrigada, Guerra. E olha só então, hein? Criatividade combina com curiosidade. Converse com as pessoas, tenha interesse genuíno sobre as histórias delas, que com certeza você vai poder fazer um caderno e marcar essas ideias que vão ser usadas naquele momento do bloqueio criativo, tá bom? Então clica no sininho, compartilha o nosso conteúdo e com certeza a gente vai voltar ainda com Guerra no próximo episódio, tá bom? Até mais. Tchau.